Na Copa do Brasil, eu acho difícil fazer final. Acho muito difícil. A chance, como eu gosto, é o termo que eu gosto de usar aqui, a chance de São Paulo, para mim, é microscópica. Entendeu? Contra o Flamengo. Opa. Sim. Não tem. Não adianta. O Flamengo joga muito, gente. Joga muito. O Flamengo e se acertou, entendeu? Esse que é o problema. Se acertou. Tem muito mais time que o São Paulo. Tem mais técnico do que o São Paulo. Vive um momento melhor do que o São Paulo. Financeiramente, nada de braçada em relação ao São Paulo. O Dorival é melhor que o Ceni. Eu acho. Você não tem? Você acha que não? Não, tô te perguntando. Sim, não dá. Não cabe uma discussão? Não, nem um pouco. Eu acho que tem discussão. Eu não acho, não. Não acho, É não. porque os títulos do Rogério também são títulos importantes. São importantes também. Mas eu não estou me resumindo a títulos. Estou me resumindo a trabalho. Sim, tá? justo. O trabalho do Rogério Mais é muito experiente, bom. o Dorival mais claro, experiente. óbvio. Até por isso ele é melhor. Entendeu? Dorival que substituiu o Ceni em 2017, na primeira passagem do Ceni como técnico para o clube. Né? E foi mal. Salvou o São bem, Paulo de rebaixamento. Recebeu vários jogadores, mas foi melhor que o Então, Ceni naquela época. Mas eu o Ceni é um acho- treinador melhor do que era naquela época. Então, respondendo Bem melhor. definitivamente a pergunta do Facicante, acho que sim. Um time que deve fazer final da Sul-Americana. Chegou na semifinal da Copa do Brasil. Bateu vice-campeão paulista. Concordo com o Birner, acho que não vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Vai ficar ali, se bobear, chega até no G8 e Libertadores de novo ano que vem. É o melhor ano do São Paulo, sim. Desde o título da Sul-Americana. Ô, Zé. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor Sormani. Boa tarde. Facinca, todos estão ali, mas as honras, é muito beleza. bom. Obrigado, Zé. Fazer o programa com o Birner. Dá Desde muito a época trabalho já lá da- ou não? Ele era da mais... CBN? É, não. Ele é Tranquilo. tranquilo. Não era o Prates, né? que era Trabalhávamos mais- um ao lado do outro ali. Foi bem CBN, recebido quando Globo. começou a carreira, Zé. Te deu muito trabalho também, Birner? Não. Não, nada, ao Muito contrário. respeito ao Birner. Sim. Eu também. Em relação agora, vamos falar sério, Não, né? vamos. Em relação ao São Paulo, eu acho que a maior habilidade, e eu acho que o que a gente tem que valorizar muito a questão da administração do Rogério foi a mudança do rumo da programação, né, do planejamento, rumo de percurso. Porque se vocês lembrarem, o Rogério falou assim, nós iremos fazer um campeonato para não sofrer o que sofremos no ano passado, que era o Campeonato Brasileiro. A prioridade era o Campeonato Brasileiro. Né? E as Copas, tanto que as Copas ele foi colocando o time reserva. Só para agregar, tal. Zé, desculpa interromper, quando termina o jogo do estadual, antes do primeiro jogo do estadual da final, antes do segundo jogo, o Rogério diz, a minha prioridade é devolver o São Paulo a Libertadores. E fica nas entrelinhas que ele queria fazer isso via Campeonato Brasileiro. Sim. O futebol, que é incontrolável, como você disse, Os caminhos. direcionou. E ele... E essa Nós tá habilidade, final, né? E a deve habilidade. bater final da Sul-Americana. E ele, se eu não me engano, Birner, ele falou que a mudança ocorreu quando eles ganharam do Palmeiras, né? Alguma coisa Foi. assim. No 3-1, né? Aí mudou todo o pensamento e tal, e é natural. Sim. Né? Você tem a possibilidade de, em 4 jogos, chegar numa Libertadores, ganhando um dinheiro importante, né? E ao invés de ter que percorrer 15 jogos, 16 jogos, é muito mais fácil, entre aspas. claro, né? claro. E eu acho que essa habilidade dele de... E aí entra muito Rogério Ceni, ídolo, que é bater no, como o Birner falou, bate no peito e fala assim, olha, vamos mudar, ninguém falou nada. Você não viu uma repercussão negativa quando ele falou, vamos mudar o rumo, agora nós vamos para as Copas, a nossa opção é a Copa. São as Copas e eu acho que a forma como ele administra determinadas situações, o caso do Rigoni, o caso de chamar a responsabilidade, você não vê. Eu Botou o particularmente Rafinha não no vi. banco e até logo. Eu particularmente... Até logo. Ninguém Depois fala que nada. o Rogério Ceni assumiu, quantas vezes você viu um diretor do São Paulo vir a público falar? Sumiram. Raríssimas. Isso, Ele fala porque pelo clube, ele né? fala pelo clube. E isso é muito importante. Às vezes o Blinda jogador... tem a própria direção, né? Sim. Tem algumas coisas que eu acho que o Rogério deve evoluir. A questão de, muitas vezes, o trato com o jogador, entrevistas coletivas no pós-jogo. Às vezes que, não, nós ganhamos, os jogadores perderam, entendeu? Algumas coisas que eu acho que com o tempo o Rogério vai entender. Porque ele ainda tem, de uma certa... Você ainda percebe um pouco que ainda é o Rogério goleiro, mas é o Rogério sentimento, é o Rogério torcedor de São Paulo. Né? E a gente percebe isso porque ele realmente, de fato, gosta do São Paulo e quer o bem do São Paulo, porque ele poderia falar várias e várias coisas, mas todas as vezes que ele fala e toca em determinados pontos, é porque ele quer o melhor. E você percebe, eu só pedi para encher a piscina. Pois é. Né? Eu só pedi para fazer determinadas coisas. Melhorar o refis. Né? Melhorar o refis e tal. Não tem que ter água. Eu acho interessante. falou. Agora, ele cobra a diretoria, né? Nessa pequena palavra que ele fala, né? Colapso, né? Não, eu tô me apegando intestino a outra, solto. Né? Intestino solto. Ele cobra a diretoria, né? Claro. Porque ele já está olhando lá na frente. Claro. Ele tá falando do passado, mas mandando um recado pro futuro. Felipe, posso responder essa tarja aí? Vamos entrar nisso. Antes, só vamos colocar o bracket.
como diz. O O chaveamento. Vamos lá. Momento Copa do NBA. Brasil. São Paulo, Flamengo, olha lá. É o chaveamento. São Paulo e Flamengo, primeiro jogo, 24 de agosto, quarta que vem. Morumbi, São Paulo e Flamengo. A volta, 14 de setembro, Flamengo e São Paulo no Maraca. Acima, Fluminense e Corinthians, 24/8, mesma quarta-feira, 14 de setembro, a volta. Fluminense no Maraca, Corinthians na Neoquímica Arena é a ordem. Seguinte, turma, eu vou jogar Quer pra dizer que você, o São Paulo Facicani. decidiu com o Palmeiras fora, decidiu com... Sim. Fora de casa E com o América, mas eu com o Flamengo fora falei também. ontem. E o Independente, E eu se for pra falei final? ontem aqui que, pra mim, pro São Paulo, todo mundo prefere decidir em casa. Pro São Paulo com o Flamengo, eu acho que pro São São Paulo Paulo era tem melhor 9 jogos de mata-mata no começar Morumbi na em temporada casa. e 9 vitórias. Então, e por isso que eu acho melhor. Você começa em casa, de repente consegue um resultado e leva um contexto pro Maracanã que te permita. Mas peraí, tenso pro pra jogo. vocês, não, fica tranquilo. Pra vocês, agora é freestyle. Agora vocês estão livres. mas tá Vamos vendo? falar Tá assim, das eles tão- semifinais. estão Nós suaves. vamos falar das semifinais. Se acostume. Flamengo, São Paulo, Fluminense, Corinthians, tudo junto, misturado. Opina em hashtag F90BR. Eu vou só começar com esse gancho, porque a gente tá falando de São Paulo, trazendo o Flamengo, mas fiquem à vontade para depois já entrar automaticamente em Corinthians e Fluminense. Tava a pergunta aqui na tela se era zebra o São Paulo se classificar diante do Flamengo. E aí eu recebi uma mensagem aqui do Caronista Tricolor. O Caronista Tricolor mandou uma mensagem assim: hoje eu acordei e meu filho de 4 anos, que se chama Joaquim, ele não viu o jogo. Eu conheço Ele esse não viu o jogo. Eu conheço esse E aí o que acontece? O papai falou meu pra ele vizinho no assim, Rio de Janeiro. ele perguntou, Tomou ele uísque, mora no tomou Rio de uísque. Janeiro, ele mora ainda no Rio de Janeiro. Mora no Ele Rio ainda? perguntou assim, Mora no Rio mora. ainda? O que aconteceu, Onde gente? ele passou Deixa eu o contar a Réveillon? história. Deixa eu contar a história, senão ele fica 3 minutos numa Faz coisa. ponte aérea todo dia. Ele não viu o menino, 4 anos, Birner, não viu o jogo. O pai falou, ele acordou e falou, papai, classificamos? O pai disse, sim. Quem é agora na semifinal? O Flamengo. Resposta de uma criança de 4 anos que não tem o entendimento macro do futebol. Vamos perder, disse uma criança de 4 anos. É esse o pensamento do São Paulino? Hashtag F90BR. Você acha que já perdeu, já jogou a toalha, não tem jogo? Você acha, Facicani? Axel, tem jogo. Ele sumiu, ele correu, Axel. Foi embora. Então todo o esforço que o São Paulo fez ontem, viajou a BH pra quê? Não, pra ganhar uma grana extra e pra semifinal. Peraí, vai ganhar uma grana essa, São Paulo faz Dá empréstimo pro São no Paulo banco. ganhar do Flamengo? Não, pera um pouquinho. Empréstimo no banco tem juro, juro Não, todo. sim, mas eu quero uma grana extra de momento. Pera um pouquinho. Chegar na né? semifinal, é que São o Birner, duas- você mesmo falou. Claro. É uma façanha já. Não, eu tô ironizando isso porque assim, né, o Felipe fez uma pergunta pertinente, assim, não dá pra ganhar. Pera um pouquinho. Tá na tela. É zebra. Não, 9 jogos de mata-mata em casa, 9 vitórias. Considerando que o Palmeiras tá nessa, né? Já cai por terra o termo zebra para um desempenho desse em mata-mata. Segundo ponto, um clube como o São Paulo, com a história, com a torcida que tem hoje atuante, e principalmente com essa competitividade adquirida na temporada, independentemente do momento, ele nunca pode ser considerado zebra. A palavra zebra ao lado do São Paulo, elas não andam juntas. Nunca. Mas o São Paulo está na pindaíba. É o São Paulo. Clube grande, clube com história, clube que tem feitos importantes e que passou a vida toda acostumado, mesmo que num período, numa fase ruim esteja com dificuldade, nunca pode ter a pecha de zebra, independentemente do confronto. Ele pode não ser favorito. Zebra é uma palavra mais descaracterizada para equipes que, de fato, estão ali por um acaso, estão ali por uma primeira vez, que, de fato, há uma disparidade histórica muito grande. Supondo, o Flamengo contra uma equipe da 4ª divisão do Brasil, da 2ª divisão. Você fala, talvez seja uma zebra. São Paulo, não. Então, não existe. Todo mundo assina o que está dizendo? Existe. Eu discordo dele. Você discorda? Existe o favoritismo do Flamengo, que, claro, é um time hoje mais moldado, com individualidade melhor, mas ainda é um São Paulo que pode competir. Vencer outra coisa, mas pode dar jogo sim. Você discorda por quê? Porque eu acho o Flamengo muito melhor Então, que o São pra Paulo. você é zebra o São Paulo? Acho. Não estou falando do São Paulo, é a história do São Paulo. A história do São Paulo é maior que a do Flamengo. A história do São Paulo é maior que a do Flamengo. Entendeu? O patrimônio do São Paulo é maior que o do Flamengo. Sim. O Flamengo tem uma torcida maior que a do São Paulo. Entendi. Isso é fato também. Mas como clube, você acha Mas- que a história do São Paulo é maior do que a do Flamengo? Sim, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. A história do São Paulo é maior que a do Flamengo. Entendeu? Mas hoje, nesse momento, no ano da graça de 2022, o Flamengo é muito mais time que o São Paulo. Muito mais time. É futebol.
São Paulo pode eliminar o Flamengo? Pode. Seria uma zebra para mim? Seria. Do jeito que o São Paulo tá, do jeito que ele se classificou ontem, vocês viram como é que foi? Na mão. Depois de um 2-0? Depois de um 2-0. Se classificou ontem no bico do Corvo. Imagina esse time jogando contra o Flamengo. Se jogar desse jeito, perde as duas. Aliás, já perdeu aqui, no Brasileiro, por 2-0. E lá com também, no Brasileiro perdeu as duas. As duas. Com o time reserva do Flamengo, né? Ou alternativo, vamos dizer assim. Eu acho. Repito, não pela história. A história do São Paulo é gigantesca. Mas estou analisando o momento. Se o São Paulo eliminar o Flamengo, para mim é zebra. Para você hoje é 80-20? 90-10? 90-10, alguma coisa assim. 90-10. Se não for 95-05. Ô, louco, e aí, Zé Benner? Não, eu acho isso. Respeito muito. Não. Não, eu quero todo mundo participando aqui. Começa pelo percentual ou pela definição. Zebra, surpresa, não há favorito, que eu sei que você define favorito quando há uma vantagem larga. A gente debateu isso no confronto, qual que foi? Flamengo e Corinthians, se não me engano, no linha de passe. Cara, é assim... Defina o termo. 75-25. E isso faz do Flamengo favorito. Ou, no mínimo, quase favorito, muito próximo disso. São times incomparáveis. Isso é indiscutível. São times individualmente incomparáveis. E tem uma coisa do modelo de jogo. O São Paulo joga contra qualquer equipe. O São Paulo pegou o Palmeiras, por exemplo. Tem o lance do VAR, perfeito, tal. Até hoje eu queria saber se estava ou não estava impedido, com certeza. Mas, de qualquer maneira, o São Paulo foi para o jogo contra o time do Abel. O São Paulo, ontem, tentou jogar com uma ali 4-3-2 por algum momento e quase se complicou com o América. O São Paulo tentou jogar com 9 jogadores. O Rogério não gosta do time jogando fechado atrás. Então, o São Paulo, se não mudar tudo que fez até agora, vai de peito aberto enfrentar o Flamengo. O que aumenta ainda mais o risco. Sim. Tá? Mas se ele se propuser a defender, ele tem, como o Atlético Paranaense, um time físico para fazer isso? Até hoje não conseguiu. Eu não acho que ele consegue replicar. E não tem o Miranda no primeiro jogo. Você acha um bom negócio? Eu acho. O Miranda é que nem o Raul Gustavo. Você tem que marcar o Miranda. O Miranda tem que ser marcado. Sobra da linha de 3 ali. Ele pode ficar no mano, bem posicionado. Se ele não pode ficar no mano, ele não pode jogar. Você tem uma linha de 3 ali. Mas esse cara aqui, se você deixar... Se a bola for do lado direito dele, ele vai tomar um drible toda hora. Mas, o time que gosta de sair pelos lados, avançar, você precisa ter a linha de 3. E aí o São Paulo vai ter, mas eu acho que o problema é o Miranda. Sim. Eu acho que o problema é o Miranda. Se você quer manter isso, o Léo saindo pela esquerda, o Diego Costa saindo pela direita, eu acho perfeito. Avanços laterais, ou eles fecham pelo meio. Não importa. Não importa. Você cria... como é que fala? Numericamente, vantagem numérica em relação aos adversários em muitas situações. Só que esse cara não pode ser o Miranda. Esse cara não pode ser o Miranda. O São Paulo tem que contratar um zagueiro para o ano que vem. Porque o São Paulo vai fazer uma Libertadores. Eu acho que... O do venezuelano, Nahuel... São dois... Tomara que seja ele. Eu não conheço. Tomara que o Léo não vá embora. Exatamente. O Léo não pode sair. O Diego Costa... Acho que o São Paulo vai acabar perdendo o Diego Costa rapidinho. Eu acho que é um jogador que tem perfil europeu. Acho que o jogador tem perfil europeu. Personalidade. Idade, tem idade. De igual para igual com qualquer um. Aliás, só para lembrar de que pegava no pé do Diniz, Diego, colocado titular pelo Diniz. Léo, lateral, colocado zagueiro pelo Diniz. Luciano chegou com o Diniz. Até o trabalho de hoje do São Paulo, ele é um trabalho que teve continuidade para chegar e permitir ao Rogério armar o time desse jeito. Agora, quem que joga no lugar do Miranda? Para manter essa linha de 3 aí? Não, se for é o Luizão. Luizão, que é o garoto da base. Que não é ruim, mas vai cair numa vai jogar no roubada. Maracanã. Vai jogar aqui. 70 mil pessoas no Maracanã, 65 mil ou 70 aqui no Morumbi. É capacidade de Agora, o jogo... É o momento do garoto. É o momento dele. Às vezes, num momento como esse que a gente não dá que nada, aparece um a cara. gente descobre um grande zagueiro. Sim. Ou um de potencial. É verdade, mas você arriscaria? Arriscaria. Sim, ok, mas você gostaria de, nesse momento, numa semifinal de Copa do Brasil, ter uma situação dessa que você não sabe o que vai acontecer? Ninguém quer. Contra o Flamengo? Não, ninguém. Preferiu o Luizão? A gente prefere Você prefere o Luizão apostando que de repente ele pode dar certo ou você gostaria que lá estivesse o Gustavo Gomes? Não, aí são lógico. Entendeu? Aí são situações, mas é o que eu falo assim. Mas é um risco. É isso que eu quero dizer. A gente tem que um risco. Pode dar certo? Pode. Sim. Mas é um risco. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, assim, Ferrarese chega e joga? Não pode nem escrever. Então, pronto. Então, não temos. Tem Miranda? Não tem. Tem quem? Luizão. Vou abrir mão do meu esquema? Não. Luizão,
vai com você. Vou preparando o jogador nesses dias, psicologicamente, a intensidade no treinamento. Claro, ninguém vai moldar Ele faz essa linha de 3 no meio? Faz. É que para jogar contra o Flamengo... Você vai ter que ter nego fechando ali. O mais lógico, se o Flamengo continuar usando o losango, seria você ter 3 jogadores pelo meio, fechando numa linha de 5 no meio, em vez de uma linha de 3 atrás. Jogando num 4-5-1. Só que você mexe em muitas coisas que estão funcionando no São Paulo para você fazer isso. E o Flamengo, se jogar com a Arrascaeta, Everton Ribeiro, como tem jogado, Thiago Maia, João Gomes, o Flamengo joga muito por dentro. Que congestionar ali o meio ali. Eu faria isso. Naquela linha que antecede a linha final. Porque o ideal para jogar contra o Flamengo é você tentar deixar a bola o mais longe possível da área de quem defende. Eu acho que essa é a grande questão. Se você chegar ali, o Pedro vai fazer um gol. Alguém vai achar, o Gabigol vai fazer o gol. O Arrascaeta vai achar jogada de craque, porque é um time muito acima da média. Mas aí você não acha, por exemplo, que você falou no 4-5-1 aí, você não acha que você vai chamar, de certa forma, o Flamengo para a área dele? Depende de você posicionar as linhas. Depende como... Sim, mas aí se você posicionar as linhas para trás da linha do meio campo, você não acha que você chama o Flamengo para o lado dele, para o seu campo, ao invés de, por exemplo, fazer isso, tentar pressionar o Flamengo. Você pode tentar se bloquear momentos, de intermediário, né? Pressiona a saída, tira, por exemplo, o passador. Eu vou pegar os primeiros 15 minutos do Corinthians contra o Flamengo, na época que ainda o Maicon estava jogando. Sim. O mecanismo que o Vitor Pereira fez. Né? O Flamengo trabalha por dentro, o Rodinei e os laterais, né? O Rodinei e o Felipe saem, o Thiago Maia centraliza. O que o Corinthians fazia? O Maicon fechava, né? E aí o Duqueiroz estava com o Everton Ribeiro. Quando a única opção de passe era o Thiago Maia, a bola chegava no Thiago Maia, o Duqueiroz largava o Everton Ribeiro e pressionava o Thiago Maia. E aí não tinha como o Flamengo sair. A partir do momento em que o Maicon sai, quebra todo esse mecanismo. Sim. E aí o que acontece? O Everton Ribeiro começa a trabalhar nas entrelinhas, e aí o passe do Davi Luiz chega toda hora. O Thiago começou a distribuir bem a bola porque não tinha marcação. Aí sobrou. Aí não pega. Ele tem goleado. Aí não pega. O que eu acho assim... Mas jogou uma linha de 5 no meio, não foi? Às vezes sim, às vezes não. Tinha uma variação. Tinha variação na questão de marcação com o Igor, com o Roger e com o... Nossa, agora fugiu... De quem? Fugiu o nome. Não, no primeiro jogo ele jogou... No primeiro jogo ele jogou com o Adson. Ele coloca o Roger no segundo tempo, é quando o time abre. Sim, com o Yuri, desculpa, Yuri na frente. Mas só que o que ele fazia? Ele segurava o Yuri lá na frente para marcar os 2 zagueiros e fazia essa pressão em cima do Thiago. O que eu quero dizer é o seguinte, nenhuma equipe hoje tenta criar essa dificuldade para o Flamengo. Jogando. Não jogando, porque você pode jogar, mas eu falo, dificultar para o Flamengo lá na frente. Sim. Evitar que essa bola chegue do passador até o Everton. Sim. Entendeu? O Rogério vai tentar fazer isso. Eu acho que o Rogério vai fazer isso. Vai tentar, certeza. É isso que eu acho, porque certeza. O grande... assim, o Arrascaeta... Ele não vai esperar o Flamengo, Arrascaeta certeza. é fantástico, o Everton Ribeiro é fantástico. Essa bola não pode chegar. E aí eu dou sempre esse exemplo, que é um exemplo que eu gosto, porque assim, hoje você tem mecanismos de análises de jogos, né? Você pega tudo. Mapa de calor, passador, região onde o cara mais recebe a bola e tal. E esse exemplo eu peguei do... O Tite veio dar palestra para nós aqui uma vez, com o Fernando, Lázaro e tal, e a pergunta foi, como você marcou o Neymar? Porque o Neymar tinha dificuldade para jogar contra os times do Tite no Corinthians. E ele falou assim, eu peguei o passador. Quem era o passador? Melhor passador. Aonde o passador realmente recebia essa bola para fazer essa bola chegar ao Neymar? Recebia no meio, não lembro se era o Ganso, eu não sei. Tinha o Arouca também, né? Eu não sei, peço perdão, não lembro. Eu sei que ele falou, eu marcava o passador, tinha dificuldades. Criava dificuldades para ele, mas só que quando a bola chegava no Neymar, tinha Jorge Henrique que voltava, o lateral que saía, o Paulinho que fechava e o Ralf para fazer a cobertura. Colocavam o Neymar dentro de uma... Encaixotado, não conseguia jogar. O que eu quero dizer é o seguinte, como os times vão criar dificuldade para esse Flamengo, né? Para que esse Flamengo não consiga jogar. Porque até então, se você perceber, o Flamengo joga no seu estilo. Ele foi jogar na arena, jogou no seu estilo. Para você é zebra, Zé? Não acho que é São zebra. Paulo. Mas é surpresa. Não, percentuais. Eu vejo uma diferença muito grande. Eu vejo uma diferença muito grande. Aí o seu Sormani falou da história, né? Eu estou com ele. A história, os times são diferentes. Mas eu acho que nesse confronto a história entra. A camisa entra.
Para pelo menos tirar Pra esse tentar diminuir essa distância. Sim. Como não é que faz o São Paulo favorito, mas tira a diferença Como um o seu pouco. Sormani O gosta gap de falar. diminui. Olha lá, viu? O gap diminui. Porque é impossível você não jogar a história do São Paulo em jogos como esse. É o confronto contra o Palmeiras. O segundo confronto. O primeiro, quando ele ganhou do Palmeiras, onde todo mundo dava o Palmeiras como favorito. São times diferentes, hein? Palmeiras e Flamengo. Mas aí isso quer dizer que o vestiário, Rogério Ceni, vai trabalhar com isso. Eu vou pegar esse gancho, mas só para finalizar. Para você não é zebra. Não é zebra também, Birner? Só eu que entro na zebra aqui? Não, zebra eu acho um exagero, mas assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Flamengo. Para mim, Você- não, para mim não é zebra. Não é zebra. Mas é surpresa. Não é zebra. São Paulo se classificar, acho que a maioria do torcedor São Paulino vai ficar orgulhoso. É uma surpresa. E tratando como uma surpresa, porque acho que muitos acordaram como um menino de 4 anos que falou: Acho que é uma questão semântica aí. sim. São Não, mas eu Não nivelo, são times comparáveis, Não, mas o eu Flamengo é muito nivelo. melhor, Surpresa, sim, é melhor, mas zebra, eu não acho que dá por ser o São Paulo. Vocês entendem como surpresa. Eu poderia também falar em surpresa. Mas eu acho que o gap é tão acentuado nesse momento. Você falou em 90-10. Eu acho, Posso te eu acho fazer que é uma por aí, pergunta, cara. Sormani? E aí eu começo com você, Sormani. Por 90-10 é zebra, não tem? Exato. Se a gente pegar os contextos, talvez seja, mas aí eu te trago uma coisa que é o que o Zé falou. Você tá O querendo São entrar Paulo aqui. tem um exemplo, duelos versus Palmeiras, que ele foi bem. Mesmo tomando aquela traulitada na volta do Paulista, ok, ali me parece algo pontual, os jogos do São Paulo no Morumbi com o Palmeiras foram bons. Inclusive que ele perdeu de 2-1, levando a virada no final. Ele jogou mais tempo melhor que o Palmeiras naquele jogo do que o Palmeiras, mas perdeu, ok. A pergunta para vocês é, com base nessa amostragem versus Palmeiras e com base na amostragem do São Paulo no Morumbi, que quando vem um Fluminense joga de igual, o jogo foi 2-2, um brasileiro e tal, vocês acreditam em jogo? Você imagina o São Paulo jogando contra o vai tentar Flamengo, jogar. como poucos Felipe, estão fazendo Felipe, hoje? você quer ver uma coisa? Você quer ver Fala uma aí, coisa? Sormani. Desses times que estão aí na Copa do Brasil, esses 4 que sobraram, eu acho que o time que pode oferecer maior resistência ao Flamengo é o Fluminense. Pela história, que não existe entre São Paulo e Flamengo, Sim. que não existe entre Corinthians e Flamengo, mas existe, e é muito forte, entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense ganhou recentemente o Campeonato do Rio E de já Janeiro. vinha enchendo o saco. O Fluminense não se intimida com o São Paulo, com o Flamengo. Joga de igual para igual. Tô acostumado. Eu vejo esses caras na rua toda hora. Você acha que São Paulo e Flamengo não tem história? Não. Igual Fluminense e Flamengo, não. Não tem, óbvio. Não tem. É uma Não rivalidade. acho que tem. Eu acho, por exemplo, dos torneios São Paulo dos decidiu times... uma Supercopa de Libertadores que o Flamengo ganhou, Sim. ganhou mata-mata de Sim, Libertadores mas contra o ninguém Flamengo, lembra, mas perdeu a Supercopa do Nordeste. Não. Olha, isso é uma Cara, coisa o Fla-Flu que é pro Flamengo. tá muito no passado. Eu acho, por exemplo, que hoje, Atlético e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, é muito mais rivalidade do que São Palmeiras e Paulo. Flamengo hoje é a principal rivalidade Sim, do país. É. E Atlético e Flamengo pela história, e recentemente também. Eu acho que o atleticano e o flamenguista, eles não se bicam. Não de confronto físico, violência, nada disso, entendeu? Sim. Longe disso, não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que se eu tivesse que colocar ao longo da história esses confrontos, por exemplo, São Paulo e Flamengo fica igual Santos e Botafogo. Morreu na história. É que o Palmeiras e Flamengo tem o jogo de Goiânia, que os atleticanos não engolem, das expulsões da arbitragem. Mas peraí. Os flamenguistas entendem as derrotas que eles tiveram pro São Paulo nos mata-matas, porque o São Paulo era melhor. O Sormani trouxe o Fluminense aí pra jogar, então vamos trazer o Corinthians também. Fluminense e Corinthians, quem é favorito? Fluminense e Corinthians? Pra mim, esse é um claro confronto que não tem favorito, na minha opinião. 50-50. Esse é 50-50. Muito igual. É raro eu falar isso, mas agora, nesse se passar o Corinthians, eu volto a dizer, o Flamengo é favorito se ele passar pelo São Paulo. Se passar o Fluminense, o Flamengo segue favorito, mas o favoritismo diminui demais. Mas aí a pergunta que você fez, eu faço uma outra pergunta para você. Qual Corinthians? O Corinthians do Atlético Goianiense é o De agora em diante, o Vitor Pereira vai segurar o Renato para poder ter condições de jogo nessas partidas principais. Agora ele vai parar de jogar jogo a jogo. Ele vai começar a pensar um pouco de maneira Mas mais... pra você, esse Corinthians é favorito? Ele nem pode pensar jogo a jogo. Pra você, esse Corinthians é favorito? Pra mim, esse Corinthians é o que é igual. Aquele antigo Fluminense seria Por isso que eu favorito. tô dizendo, mas qual? Esse último. Nós não sabemos. Não, Esse sim. que é a dificuldade. Mas a mesma coisa vale pro Fluminense. Qual é o Fluminense que vai jogar contra o Corinthians? O que tomou de 3 no Internacional, o que ganhou com a interferência da arbitragem a vaga diante do Fortaleza? Ou aquele que estava bem. Se for esse, o Corinthians é muito favorito. Se for o Fluminense que antecedeu esses 2 jogos... O melhor futebol que o Fluminense Boa. produziu na temporada é superior ao futebol do Corinthians. Mas o potencial do Corinthians é maior que o do Fluminense, quando você olha os jogadores. Por isso, para mim, é favorito. Você acha? Acho.
Eu não sei não, Pra hein? mim, Eu acho que é pau a pau também. Imprevisível. Eu acho que é pau a pau. E favoritismo respeitando Claro, bastante... claro. O torcedor às vezes não Tô dizendo- entende, mas Pode paciência. explicar, Facinha, eles não vão entender do mesmo jeito. Mas enfim... Nós estamos perdendo Você não tempo tá do programa. desrespeitando ninguém, não, mas- Você vai falar com todo respeito, não é isso que eu estou falando. E seguindo a sua linha de raciocínio, que o Dorival é bem melhor que o Rogério, o que você acha do Vitor Pereira com o Diniz? Vitor Pereira e Diniz? Mais experiente, tem mais experiente, resultado, o mais técnico clássico, europeu, mais cancha, assim. entendeu? O Fernando Diniz é um treinador que não consegue finalizar trabalho. Não consegue finalizar trabalho. Entendeu? Eu acho que ele Ele seria... constrói, mas não finaliza. O Fernando Diniz, para mim, seria um excelente auxiliar técnico. Todo treinador gostaria de ter ele como auxiliar. Para ajudar a montar o time nos treinamentos. No jogo, deixa. Mas não pode ser essa campanha, o Turning Point? Turning point? Pode ser. Ponto da virada? Não sei, eu acho que Você tem tem que gente que usar nasceu termos para ser... Por exemplo, o Tex Winter, que criou Mais um. o Triangle não tá entendendo Offense isso? no Chicago. Phil Jackson se consagrou. Exatamente, mas quem é que criou aquilo? O Tex Winter. Mas ele não tinha capacidade para ser treinador. Mas ele montou todo o sistema de jogo do Chicago. Não foi o Phil Jackson que montou. Não foi ele, foi o Tex Winter. Ele que montou. Ele era auxiliar dele. Mas, entendeu? Mano, eu vou te acho que o devolver. Fernando Diniz seria uma ótima... Mas eu vou te devolver uma roubada. Vai, Porque é o que a gente vamos falou. lá. Se a gente pegar no papel. Se eu não souber responder, eu digo, se não a sei gente responder. pegar no papel, a gente estaria dizendo que o Corinthians é favorito. E eu acho que se a gente não está definindo, inclusive você, o Corinthians Felipe, como favorito, é mérito do Diniz. Mas Porque impressionante. ele Prática- colocou o Diniz. Pois é, mas ele vai conseguir Não é, terminar Zé? esse trabalho? Aí é que tá. Foi o que eu falei agora há pouco. O Fernando Diniz é um técnico que não consegue finalizar um trabalho. Entendeu? A melhor coisa que ele fez até hoje na carreira foi chegar numa final do Campeonato Paulista com o Audax contra o Santos. Contra o Santos no Campeonato Paulista de 2016, é isso? Eu não me lembro. Não me lembro. Acho que foi a única final que ele atingiu, se eu não estou enganado. Entendeu? Então, se ele chegar na final contra o Flamengo... 16 mesmo. 16. Se ele bater uma final contra o Flamengo, e eu acho que o jogo vai ser mais parelho do que qualquer outro adversário pro Flamengo, entendeu? E ganhar, de repente, pode até ganhar, aí já é muda de figura, mudou de patamar. É outro patamar, entendeu? Vamos pro Facincani, Corinthians Não, favorito. mas eu acho o Corinthians favorito porque ele, na quarta-feira, entendeu que a Copa do Brasil é a última chance de provar o porquê que esse Corinthians foi montado Também acho. nessa temporada, com a perspectiva de investimento para ser campeão nessa temporada. O Corinthians não foi montado só para fazer figuração. Se gastou muito, até além do que o clube podia, para montar um time minimamente capaz de competir até o fim nas principais competições. Ainda está vivo no Brasileiro pela matemática, é difícil chegar, mas por enquanto segue com a matemática com possibilidade. Copa do Brasil está aí, disputando. O Libertadores ficou pelo caminho, uma campanha que para mim foi vergonhosa pela pretensão da qual esse time foi montado, né? Com jogadores à disposição, com o técnico que tem. Então o Corinthians fez um investimento muito pesado para passar a temporada em branco ou não chegar, pelo menos, a uma decisão. Então, diante de todos esses recursos e do clima desse turning point, que o Sormani falou na última quarta-feira, Birdo, essa virada, como foi contra o Goianiense, principalmente com a torcida entendendo e sentindo e pressionando e mostrando tá na hora de acontecer alguma coisa nessa equipe, para mim o Corinthians entra muito forte diante do Fluminense. E aí é uma possibilidade muito grande de termos, quem sabe, um super clássico. Aliás, teremos clássicos na final da Copa do Brasil, independentemente se são regionais ou não, mas estão muito pesadas, né? estão muito pesadas. E outra coisa, acabou não ter... eu até brinquei, brinquei não, falei sério, né, a respeito de São Paulo ser uma zebra, mas se você levar a história de São Paulo, não sabe, são 4 gigantes do futebol brasileiro. Claro. Fluminense um pouquinho mais abaixo, tá? Fluminense mais abaixo. Fluminense não tem o status de São Paulo, Corinthians e Flamengo. Não tem. Não adianta me xingar. É só olhar a história. Você acha que alguém vai te xingar? Hã? Você acha que alguém vai te Nossa, não, ele porque o falou outro dia, mataram ele. Porque Eu acho que você deveria fazer o Twitter. não vou fazer isso. Por favor. Porque eu acabei de receber aqui uma mensagem do Dr. Marcos Nobel, que é um médico lá do Einstein, meu amigo, tal, São Paulo de fanático. E aí, o nosso Twitter já colocou aqui, a chance do São Paulo contra o Flamengo é microscópica. Eu dizendo, ele olha... Então, quer dizer, o torcedor, ele fala com o coração, entendeu? Ele fala com o coração. Se você pegar qualquer outro analista, qualquer outra pessoa que não seja fluminense, o cara vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo aqui agora. Só não vai falar se não tiver coragem. O Fluminense está no patamar do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo? Não está. Não tá. Tem brasileiros? Tem. É o único time brasileiro que não tem um título oficial internacional. É o único. A Copa de 52 é que nem o Mundial do Palmeiras. Isso para mim, não vou nem discutir essa questão. Não tem. O Botafogo já foi campeão na Conmebol.
Entendeu? Botafogo. Todo mundo fala, Botafogo, já foi campeão da Conmebol. O Fluminense nunca ganhou um título oficial internacional. Nunca. São Paulo ganha Conmebol com o expressinho, metendo 6 do Peñarol. Exatamente. O São Paulo é o time brasileiro que mais títulos internacionais tem, 12. Pode bater o seu 13º agora. Tem 3 mundiais, é o único brasileiro que tem 3 mundiais. Só o São Paulo. Então, apesar de eu tratar esse confronto com o Flamengo como zebra, pela condição dos times... No campo técnico dos times, né, o senhor? Sim, é exatamente isso. Não pela história. Então, se o São Paulo eliminar o Flamengo, historicamente, não tem diferença nenhuma. Entendeu? Agora, o torcedor, ele vê muito... É muito passional, entendeu? É muito passional. Então, ele acha que o time dele pode tudo. E não pode. Tem uma academia que eu frequento lá onde eu moro, o que mais tem é corintiano lá, óbvio. Qualquer lugar que você vai, o que mais tem é corintiano. Os caras achavam que dava para eliminar o Flamengo. Eu falei, não é possível que vocês achem isso. Mas aí eu compreendo, porque você discute com eles do mesmo jeito que você faz aqui, agora, pessoalmente? Agora essa pergunta do GC. Não, os caras são divertidos. Qual final seria mais legal? Depende do ponto de vista. Depende. Se você quer uma final, digamos, mais... não vou colocar a palavra folclórica, porque aí também muita gente não vai entender. Folclórica que eu digo é um negócio mais respeitoso. Seria o Fla-Flu. Porque, inclusive, o nome do Fluminense está no hino do Flamengo. Não, Fla-Flu seria uma final incrível. Uma final muito bonita, uma final mais romântica. Eu acho que seria incrível, uma final mais romântica. Claro, pra mim não é a maior final da Copa do Brasil. É mais romântica. É uma das. Uma final mais romântica, um clássico legal, um clássico do Rio de Janeiro que dispensa apresentação. A final que vai ficar ali no Leblon, entendeu? Mas existe uma linha mais... respeitosa, claro que com as suas diferenças e cada um torcendo pro seu, entre Flamengo e Fluminense. Uma facinca. Agora, e Corinthians e São Paulo. Então, aí que eu ia chegar. E o majestoso na final? Aí isso que eu ia chegar. Uma final com mais tensão, com mais choque, com mais rivalidade à vera, um negócio mais pesado, que água e óleo não se misturam de jeito nenhum, São Paulo e Corinthians. Eu, como gosto sempre de rivalidades acirradíssimas, finais com esse tipo de viés, adoraria ver São Paulo e Flamengo. Concordo com você. São Paulo e Corinthians. Uma final São Paulo e Corinthians, ela é muito maior do que Flamengo e Fluminense. Você acha? Eu acho. Porque eu acho que você tem que levar em consideração tudo. História. Do ponto de vista... Nesse aí eu estou contigo, mas de bola eu acho que o Fla-Flu esse ano seria um grande jogo. Eu acho